Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer a leitura em 2 textos e eu peço à igreja que apenas escute, porque um está no livro dos Salmos, outro no livro de Filipenses. Salmos 143, 10, seguido de Filipenses 3, 12. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe. O Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece as inquietações que nós nem ousamos exteriorizar. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha aplicar essa palavra nos nossos corações. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito. Te agradecemos por esse encontro que o Senhor marcou com cada um desses que aqui entraram, Senhor. Somos poucos, mas o Senhor marcou um encontro com cada um de nós. E nós Te glorificamos de antemão em nome de Jesus. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Amém? Amém. Meus amados, hoje eu queria trazer essa palavra de um modo muito específico e dizer a todos que estamos todos em treinamento. Todos, indistintamente. Os que estão aqui presentes, os que vão ouvir a palavra através do vídeo, enquanto do lado de cada eternidade estamos sendo treinados pelo Senhor. Os textos que nós lemos falam do anseio dos seus autores em buscar conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. E a pergunta é: será que nós, que aqui estamos hoje ouvindo essa palavra, também ansiamos por conhecer a vontade de Deus para nós? O apóstolo Paulo, em outro escrito, a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a vontade de Deus seja conhecida, necessitamos de uma transformação real da nossa mente. Como fazemos isto? Por meio da lavagem regeneradora do Espírito Santo através da palavra. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm buscado o Senhor
por causa de bens materiais. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos transformados pela regeneração ou pela renovação da nossa mente. E quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos nos colocar diante dele dizendo: Senhor, transforma tudo que precisa ser transformado em mim. Só Ele sabe. O texto, ou os textos lidos, nos trazem duas petições, uma declaração e uma decisão. Eu queria que você prestasse bastante atenção, não deixasse sua mente devagar, não permitisse que pensamentos lhe assaltassem, mas que você prestasse atenção àquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje. Primeiro, a petição. Aliás, primeira petição dos textos lidos: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Dependemos em tudo do Senhor. A pergunta é: dependemos? Desejo do coração de Deus é nos ensinar a fazer a sua vontade. E só aprendemos isso buscando o Senhor com toda a força do nosso coração. Segunda petição: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. A nossa caminhada de fé precisa estar permanentemente debaixo do olhar do Senhor. Só Ele pode nos ensinar a andar nele, que é o próprio caminho. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Tem faltado ações de graças no meio do povo de Deus. A murmuração, a reclamação, que tem sido um cântico de vitória para o adversário, tem ocupado os lábios daqueles que se dizem servos de Deus, ao invés de glorificar o Senhor. E em tudo precisamos dar graças, porque até aquelas coisas que não são tão agradáveis do ponto de vista humano tem algo a nos ensinar. E sempre que algo acontece que não é tão agradável assim, eu costumo perguntar: Senhor, o que é que o Senhor deseja me ensinar com isto? E eu queria que vocês guardassem o título dessa mensagem de hoje: estamos todos em treinamento. Ninguém está pronto. Cristão maduro, treinado, Deus escolhe. Amém? Aí vem a grande declaração do texto: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. E na sequência o apóstolo completa: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos um alvo.
o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O desejo de Deus é nos conformar à imagem do Cristo. Sério demais. Aí vem, em quarto lugar, a decisão. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso aqui é a nossa grande decisão. Prossigamos para o alvo. Há muitos que estão ao nosso redor e derredor, cujo desejo do coração é nos derrubar, nos tirar da nossa posição em Cristo. Não permitamos. E eu queria dar um conselho a vocês, se o Senhor me permitir. Ore e abençoe os seus perseguidores. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer quando você se levanta para abençoar os seus ofensores, os seus perseguidores. E aí você há de ver a glória de Deus descer lindamente na situação. Eu queria chamá-los para algumas reflexões a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, como estamos todos necessitados de sabedoria e discernimento, enquanto a primeira instrui, a segunda sabe aplicar a instrução. Busquemos sabedoria e busquemos discernimento. Necessitamos dessa capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo contínuo. Muitos até sabem diferenciar o certo do errado, mas não conseguem aplicar com precisão o que aprenderam. Ou ainda, há os que tentam aplicar o certo no momento errado, em um tempo que não é o correto. Sabe aquela coisa de se proferir a palavra certa na hora errada? Tem muita gente fazendo isso. Quase sempre é trágico e o resultado quase sempre desastroso e irremediável. Ouviram? Em segundo lugar, nesses dias temos percorrido a vereda do livro sapiencial de Provérbios. Ali encontramos sabedoria e discernimento andando lado a lado. Na verdade, a verdadeira sabedoria que vem do alto não se aparta do discernimento. Nos textos citados no início, encontramos primeiro o salmista clamando ao Senhor para que Ele o ensine a fazer a sua vontade. Ele pede ainda que o bondoso Espírito do Senhor o conduza por terreno plano, ou seja, que não haja tropeços em sua caminhada. Como precisamos disso? E eu queria lembrar aos amados irmãos, mais uma vez, da necessidade de liberar perdão aos nossos ofensores. Repito, mais uma vez, tal a importância disso. Em terceiro lugar, na sequência, o apóstolo Paulo traz a sua confissão de não haver obtido a perfeição de um viver sábio. Diz ele nos versículos 10 e 11, na nova versão internacional, diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele tem consciência de estar ainda longe desse padrão, mas está decidido a continuar a sua busca para alcançar. E eu repito, estamos todos em treinamento
do lado de cada eternidade. Nenhum de nós está pronto. Por mais piedoso, por mais que conheça a palavra, se você está vivo, se você está viva aqui, do lado de cá, você está em treinamento. Deus está preparando a cada um de nós para irmos para casa. E que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra aos seus corações. Em quarto lugar, uma busca louvável tanto do apóstolo Paulo quanto do salmista. Ambos buscam um bem inestimável e com peso de eternidade. E quanto a nós, o que temos buscado tão avidamente? Se nós estivéssemos aqui falando a respeito de prosperidade material, de bens materiais, todos esses bancos estariam lotados. Mas nós estamos falando da maior das prosperidades, que é a prosperidade espiritual. É aquela convivência, aquela intimidade com Deus vivo. Como temos corrido e nos extenuado por coisas que ficarão nesta terra, tesouros que a ferrugem corrói e a traça come, bens materiais, aplauso dos homens, títulos e notoriedade. Essas coisas até certo ponto têm a sua importância no mundo dos homens, mas não podem ocupar o lugar dos bens eternos. Somos instados pelo Senhor a buscar os tesouros dos céus, os quais os ladrões não roubam e nem são destruídos. Busquemos os tesouros celestiais. Clamemos ao Senhor pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda não atinaram para essas verdades eternas. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, ainda dá tempo, enquanto estamos deste lado da eternidade, de realinharmos as nossas prioridades. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas. Se, claro, houver propósito de Deus para a sua obra e para o seu reino, que as possuamos. Segundo lugar, que as nossas conquistas não aconteçam para uma simples satisfação pessoal, mas que elas sejam pontes, canais, para que o nome dele seja glorificado diante dos homens. E por último, que o Senhor nos ensine a fazer a sua soberana vontade e que Ele nos coloque no centro dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Permaneçam onde estão, que eu ainda tenho algo para dizer.